Qual que é o problema, tá? Que vocês já levantaram, tá? Esse algoritmo tem alta sensibilidade à escolha de K. Então, o valor pequeno de K, um valor tipo K igual a 1, por exemplo, pode sofrer com ruídos e instabilidade. Imagina se você tem um objeto, tá? Um objeto no banco que é um ruído, tá? O ruído é um dado espúrio, tá? Inserido ali por defeito de medição, na hora da medição, um erro de digitação, e esse é um dado que não representa a distribuição, beleza? Mas se por azar, quando você assume um K pequeno, um novo objeto cai muito próximo desse ruído, tá? Ele vai acabar dizendo que é da classe desse ruído e, na verdade, ele é um dado espúrio, tá? Ele não é fidedigno daquela distribuição, tá? Ele não é legítimo. Então, valores pequenos de K podem sofrer com ruídos, e ruídos são comuns em banco de dados, tá? Principalmente da vida real aí. Isso pode gerar instabilidades na classificação, tá? Quando o valor é alto de K, ele passa a ser mais robusto a ruídos, porque entra na votação um valor, um conjunto de K vizinhos que pode tirar a importância desse ruído na hora do voto, tá? Na hora de ver a frequência das classes. Então, é mais robusto a esses ruídos e instabilidades, mas, aí já vão pensando, favorece a classe majoritária. Então, uma pergunta para vocês, no limite, se você tem um problema de classes desbalanceadas, tá? Você tem uma base de treinamento que tem 1.000 exemplos de bolinhas azuis e 500 exemplos de bolinhas vermelhas, tá? Tem a classe azul e a classe vermelha. E aí você decide, no limite, assumir que o valor de K é 1.500. O número total da base é igual a N, K é igual a N. Beleza? Qualquer novo exemplo que vai chegar nessa base vai ser classificado para qual classe? A bolinha azul que tem 1.000 ou a bolinha vermelha que tem 500? Ela vai para que tem mais. A que tem mais. Então, valores altos de K, extrapolei, né? Fiz o K ser igual a N, o tamanho da base. Mas, quando você aumenta o K, ele tende, se a base de dados é desbalanceada, tem mais elementos de uma classe do que de outras, tá? Isso também é muito comum, tá? A gente assume sempre que o mundo é perfeito, que o número de classes é igual, mas a realidade não é essa, tá? Tem classes que são mais raras, tem classes que são mais comuns. E aí, então, se você assumir um valor alto de K, você está pode favorecer a classe majoritária nesse voto, tá? E ser sempre classificado daquela classe majoritária. E às vezes, de repente, quando é um objeto ali daquela classe rara, o valor alto de K acaba mitigando a importância de voto de classes minoritárias, beleza? Então, a vida não é fácil. A alternativa, tá? Atribuir um peso ao voto de cada vizinho, tá? E aí cai na ideia ali que a gente estava verificando do livro do Tano, tá? De introdução à mineração de dados. A gente pode atribuir um peso ao voto de cada vizinho, sendo que esse peso é inversamente proporcional à distância do vizinho ao objeto que está sendo classificado, tá? Então, a heurística é qual? Os vizinhos mais próximos teriam um peso maior no voto, beleza?
Então, como que ficaria isso? Eu posso alterar a minha função alvo, tá? Para escolher a frequência, tá? Então, vejam que aqui tem o deltinha, de novo, tá? A função delta aqui, para contar para os K vizinhos mais próximos, né, o número de classes, tá? E aí você assume, então, o número máximo para um rótulo de classe como sendo a classe desse novo objeto. Mas agora nós estamos ponderando essa contagem da frequência por um W, tá? Um peso atrelado. Esse peso é calculado para cada vizinho. Tá? Então, para o iésimo vizinho, você calcula um peso nesse formato aqui. Tá? Então, é inversamente proporcional à distância. Tá? A ideia é, então, tá, esse D aqui, essa função D, pode ser a distância euclidiana, beleza? Ao quadrado. E a ideia é, então, aqueles que estão mais próximos vão ter um valor de W maior. Aqueles que estão mais distantes vão ter um peso menor, tá? E aí você vê qual oferece ainda a maior contagem de classe, tá? O maior, ponderando pelos pesos, acaba sendo a classe. E aí isso poderia suprimir aquele problema de ter dois bolinhas vermelhas e um bolinha azul muito perto, e aí ele perde para os bolinhas vermelhas, tá? Entendeu? Daquele que você está tentando classificar, tá? Ups. Então, isso aumenta a robustez a ruídos, porque você pode aumentar o valor de K, tá? E reduz a sensibilidade a esse parâmetro K, tá? Você pode aumentar agora o valor de K e não vai ser afetado tanto, porque está sendo ponderado por distâncias. Aqueles que estão mais próximos vão ter maior importância na definição da classe, tá? Isso é mais estável e também é menos enviesado a essa ideia da classe majoritária que eu dei, tá? No limite, você pode assumir essa função para cálculo, né, da classe e assumir, então, que o K não precisa ser informado. O K, de fato, é o tamanho total da base. É todos os elementos da base, porque você está ponderando pela distância. Tá? Então, essa aí seria a ideia de um KNN com visão global. Tá? Conforme você vai diminuindo o valor de K, se você fornecer valores de K menores, você começa a ter uma visão local. Tá? Então, lembra que localmente você está sujeito a ter soluções subótimas. Tá? Então, você pode tentar uma ideia global para ter uma flexibilidade maior, beleza? A pergunta que eu faço, já que a Lívia está afiada aí, vamos ver se mais alguém tá. A pergunta que eu faço é: ao usar essas equações e o cálculo da minha de pesos, né? De pesos para os vizinhos, e eu assumi essa distância aqui para um dado vizinho I ao novo objeto Q, tá? E se ocorrer, nesse caso, o cenário do root learner, que é o seguinte: o objeto a ser classificado tem um casamento perfeito com um exemplo, tá? Então, esse x q tem um casamento perfeito com o xi. O que acontece com isso aqui? Se por azar, tem um casamento perfeito. Tipo, ou é uma replicação daquele objeto. Tem aquele objeto lá na base, replicou, é o mesmo. A distância vai dar zero. A distância vai dar zero. Exatamente. Então, isso não pode acontecer aqui. Né? Você está dividindo 1 por 0,
não é possível ter divisão por zero, vai dar problema, tá? Então, aí você vai ter que usar um recurso aí, um if, tá? No seu código, no seu algoritmo, para que quando ocorra esse casamento, você não vai poder calcular essa ponderação, tá? Porque vai dar problema no seu código. Divisão por zero, tá? Division by zero. Vai dar problema. E aí você assume, então, nesse caso, que quando ocorre um casamento perfeito, você assume que a classe desse novo objeto é da classe do objeto a qual casa perfeitamente com ele. Beleza? Isso, Lívia. Você precisa inventar um jeito, um if, para avaliar isso, uma função que consiga superar esse problema, entendeu? Então, se tem um casamento perfeito, você pode assumir que a classe é essa que casa com esse novo objeto. Caso não, ele entra nesse procedimento dessa equação, beleza? Com as ponderações, tá? O KNN também pode ser estendido para o caso contínuo. Então, a gente ficou vendo aí para um conjunto discreto, né, uma saída discreta, que é um conjunto finito de classes. É a classe 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, tá? Beleza? Ou categorias, a pessoa obesa no nível 1, obesa nível 2, obesa nível 3, ou normal, ou magra, entendeu? Categorias. Para o caso discreto, que a gente viu até o momento. Mas existe o KNN com caso contínuo, que é facilmente estendido, né? Pode ser facilmente estendido dentro da ideia das equações que eu passei. Vamos ver o mais direto. O mais direto é assumir que a saída, né, é basicamente uma média dos vizinhos, tá? O caso contínuo, então, é quando é um número, tá? Então, eu dei o exemplo da obesidade, é um número real a saída, tá? Então, você pode, o caso discreto é definir o grau de obesidade né, de uma pessoa. No seu caso contínuo, é de repente estimar o peso dessa pessoa. Tipo, quanto a pessoa pesa? Em função de várias características dela, quanto que pesa essa pessoa? Tá? É um valor real. Tipo, a pessoa pesa 105 quilos e 500 gramas. 500 gramas. Não é? Então, se você quer estimar um valor contínuo e não uma categoria, né, de obesidade, você pode simplesmente fazer uma média dos pesos para aqueles que você já conhece, pacientes, às vezes, né, de uma nutricionista, por exemplo, que você já conhece, um nutricionista, divide pelo número de K vizinhos e você tem uma estimativa do peso desse novo paciente, beleza? Isso pode ser também feito da maneira ponderada, tá? Então, você faz essa estimação, tá? Em função de uma média ponderada, beleza? Então, aqui eu estou usando os W's izinhos, que pode ser calculado através das distâncias, tá? Inversamente proporcional à distância. Isso, Lucas, aí passa a ser o quê? Fala aí, você sabe. Um estimador ou um Você fez esse trabalho, né? Um regressor. É isso? Isso. Então aí ele passa a não fazer uma tarefa de classificação de dados, e sim de regressão ou de estimação de valores, né? Então, a classificação de dados, ela está atrelada à ideia de que você vai inferir uma categoria, vai inferir uma classe. E no começo da aula eu falei que isso faz parte essa classe faz parte de um conjunto finito e conhecido de classes. Então, previamente você conhece, a pessoa é
magra, normal, obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3, você conhece, fala, tem essas categorias apenas, beleza? E você representa esses conceitos na forma de rótulos de classe. No caso contínuo, você não discretiza isso dessa forma, e você assume que, olha, eu quero estimar o peso da pessoa, beleza? Quero saber quanto ela pesa. E aí você usa essa ideia, que é já uma tarefa de regressão de dados, e não de classificação, beleza? Tem regressores bem mais sofisticados, e inclusive o trabalho do Lucas ali, que fez apresentou uma forma de regressão, tá? Tem dezenas de algoritmos que fazem regressão de dados, beleza? Nós vamos focar mais na classificação por enquanto, tá? Alguma pergunta? Bom, então, para todas as versões que a gente viu até agora, e a ampla maioria das versões do KNN, tá, a própria definição do KNN é um modelo de classificação que não é explícito, tá? Isso vai ficar mais claro, eu vou tentar emendar com o algoritmo que nós vamos ver na próxima aula, tá, de classificação, para mostrar essas diferenças, mas o que eu estou querendo dizer é que o modelo de classificação gerado pelo KNN usa os próprios dados, o próprio espaço geométrico gerado pelos dados para poder classificar. Por isso ele também é chamado de algoritmo lazy. Tá? O que é lazy? Lazy é preguiçoso. Tá? Então, ele é um algoritmo que deixa lá, tá? É lento, tá? Ele deixa lá os dados. Quando chega um novo objeto, só quando chega um novo objeto, é que ele vai ver a que classe pertence. Eu vou mostrar mais à frente que muitos classificadores, eles geram um modelo, e esse modelo, então, é capaz de classificar um novo objeto sem ter que acessar novamente os dados de treino. Beleza? Então, essa discriminação ocorre inteiramente no momento que chega um novo objeto. Então, chegou um novo objeto, ele classifica qual que é o custo. Tá? É um custo alto, porque toda vez que chega um novo objeto, ele tem que calcular a distância dele para todos os outros. Aqui a gente está falando de umas bases bolinha azul, bolinha verde, né? Mas na vida real você tem, às vezes, base de dados com milhões de dados, tá? Então, você precisa calcular a distância de um objeto para outros milhares de objetos, beleza? Toda vez que chegar um novo objeto. Vamos supor que você quer classificar hoje 1000 objetos, tá? Chegou 1000 novas instâncias desse problema e você quer, então, saber qual é a classe. Você tem que calcular a distância de cada um desses para todos os milhares que já estão na base de dados, um por um, né? Então, tem um alto custo. Eu vou mostrar à frente que tem classificadores que geram um modelo com base nesses dados de treino e não os dados de treino diretamente para poder fazer inferência. O KNN tem a mesma ideia de uma outra categoria de métodos, tá, inteligentes, que é o raciocínio baseado em casos. O raciocínio baseado em casos é tipo assim, você mantém uma base, pode auxiliar, por exemplo, em manutenções, por exemplo, uma manutenção de impressora, por exemplo. Você mantém uma base de aparelho, qualquer aparelho eletrônico, mas vamos fixar em uma impressora, tá? Ele mantém uma base histórica da situação de um monte de impressora, dezenas, milhares de impressoras que se passou numa assistência, e tem todas aquelas as características, né? E qual era a ocorrência. Tipo, essa impressora queimou a placa lógica. E aí tem lá as características dela. E aí você tem um monte de impressora com características que depois deduzem que o problema era queimou a placa lógica. A outra queimou a fonte. Outro problema é falta de toner. O cara levou para consertar e o problema era falta de tinta apenas, entendeu? Então, tem uma série de problemas.
A ideia de raciocínio baseado em casos é, chegou uma nova impressora, você vai tentar deduzir qual é o problema dela, em função de suas características, e verificando a distância dessas características para as características de todas as outras impressoras que tem nesse histórico, para então deduzir qual é o problema dela, auxiliar nessa dedução. Isso pode ser também para paciente, tá? O médico, tá? É o caso mais atual, né? Você mantém um histórico de diagnósticos e tenta encontrar aquela turminha de pacientes nesse histórico que oferece características que são mais próximas de um novo paciente que está chegando para você tentar inferir qual é o problema dele. Ah, o problema dele é um problema no estômago, é um problema de gripe, beleza? E assim por diante. Então, essa é a ideia também de uma outra categoria de algoritmos que é chamada de raciocínio baseado em casos e que usa uma medida de distância, né, para conseguir determinar qual é o caso, qual é o problema desse novo elemento que está chegando, beleza?